Olá, seguimos para mais uma aula dentro de Biologia 3, onde a gente vai ver a fisiologia e o metabolismo celular nessa segunda aula. Eu sou Marília Araújo, biomédica e faço parte do corpo docente da ETR. Metabolismo é um conjunto de reações químicas, física-química, na verdade é um conjunto físico-químico dentro de uma célula. Então, todas aquelas reações que acontecem dentro de uma célula, para que ela se mantenha viva, eu dou o nome de metabolismo. No metabolismo, eu tenho dois processos, anabolismo e catabolismo. Um eu vou degradar substâncias gerando energia e no outro eu vou utilizar energia para fabricar, para gerar outros compostos que são vitais ao nosso organismo. Assim acontece com os outros seres vivos também. Então, o anabolismo é um conjunto de processos que utiliza energia e que formam os componentes celulares a partir de moléculas menores. Eu terei moléculas precursoras que a gente vai juntá-las, formando assim outras moléculas. E eu tenho o catabolismo, que são processos, conjunto de processos de degradação, onde eu pego uma molécula inteira, vou degradar, ou seja, vou dividir em todos os outros compostos de que ela é formada e vou utilizar os nutrientes e vou gerar energia com esse processo. Então, no anabolismo eu formo componentes, a partir de outras moléculas. Já no catabolismo, eu degrado moléculas para que eu possa liberar energia. A gente vai ver muito isso na respiração celular mais na frente, certo? Processos onde eu degrado e construo, para ir fazendo transformações químicas e assim poder obter o que é necessário para o momento. Aí temos a molécula responsável pela captação de energia, a molécula dona da energia, o ATP. Temos aí a adenosina trifosfato, ou seja, uma adenosina ligada a 3 moléculas de fosfato, podendo ser difosfato também ou monofosfato, que a gente vai ver mais para frente. Então, ela é composta por uma adenina ligada a uma ribose, que é um açúcar, e ligada a 3 fosfatos, que seria aí o Pzinho. Então, eu tenho uma adenosina trifosfato. Ela é produzida a partir do ADP, que é uma adenosina difosfato. Então, eu tenho 2 moléculas de fosfato em vez de 3. O D é justo de di e o T é de 3. Então, eu tenho uma adenina, uma adenosina trifosfato, porque está ligada a 3 de fosfato, ou eu posso ter uma adenosina difosfato, porque está ligada a 2 de fosfato. A gente utiliza o ATP como reserva energética para que a gente venha desempenhar as funções do nosso corpo. Para que a gente ande, fale, respire, a gente precisa de energia. Onde é que a gente tira essa energia? A gente tira através dos alimentos que a gente ingere. Então, o nosso corpo ele não vai esperar só a energia dos alimentos, ele vai armazenar. Então, a gente tem reservas energéticas que o nosso corpo constrói para manter o organismo vivo. A gente está utilizando, fazendo gasto energético 24 horas por dia. Até quando a gente dorme, a gente está fazendo digestão, respiração, produção de anticorpos, produção de células, de novas células. Então, tudo isso eu tenho um gasto de energia. E esse ATP é justo uma molécula de reserva energética para a gente utilizar quando necessário. Aí a morfologia celular. O tamanho e o formato dessa célula vai estar ligada à função e ao lugar que ela pertence. Então, determinados órgãos vão ter células diferentes, porque ali elas vão executar funções diferentes.
organização do citoesqueleto, a membrana plasmática, quantidade de citoplasma, quantidade de organelas, reserva de produtos e mecanismos de excreção. Todos esses daí podem estar diferentes de acordo com a célula que a gente estuda. Por quê? Porque elas executam funções diferentes. Então, as membranas, como a gente já tinha visto na outra aula, ela desempenha várias funções. E a gente diz que ela é seletivamente permeável, porque ela seleciona quem permeia, ela seleciona quem entra e quem sai dela. Então, ela é seletivamente permeável. E ela é formada por uma dupla camada fosfolipídica ligada a proteínas. Então, como principais funções tem aí manter a integridade fisiológica dessa célula, definir sua forma, definir suas características de forma e de função, definir como vai ser a comunicação entre o meio externo e entre as células, a seletividade, o que ela permite que entre e o que ela permita que saia, e vai servir também como proteção dessa célula. A membrana celular, como a gente vê, ela é uma bicamada lipídica, fosfolipídica, com proteínas e glicoproteínas, glicolipídios e proteoglicanos. E esse arranjo, essa composição, recebeu o nome de mosaico fluido quando foi descoberta a primeira vez. Então, quais são os componentes básicos? Se eu perguntar a vocês, os componentes básicos estruturais de uma membrana, eu vou ter ali quem estrutura, quem compõe essa membrana: fosfolipídios, colesterol e proteínas. E é através desses compostos que ocorrem as interações de célula a célula e de matriz extracelular. Propriedades versus a composição, O que elas executam vai depender da sua composição. Lipídios. Por que essas células têm lipídio em sua composição? Para que elas tenham elasticidade e permeabilidade de substâncias lipossolúveis. Ou seja, tem substâncias aí que elas não vão ser solúveis em água, elas precisam ser ligadas a lipídios para que sejam transportadas. Proteínas, para garantir a elasticidade e resistência mecânica. Também as proteínas são moléculas transportadoras que transportam substâncias, são moléculas carreadoras, fazem parte da estrutura, funcionam como enzimas. Enzimas são componentes que aceleram as reações, então eu tenho proteínas que funcionam como uma enzima, tem essa função enzimática, elas fazem parte da estrutura por serem ligantes e também fazem parte das defesas do nosso organismo. Essa permeabilidade da membrana, elas podem ser permeáveis, ou seja, permitem a passagem de qualquer substância, impermeáveis, não permitem a passagem de nenhuma substância, semipermeáveis, que é aquela que permite a passagem de substâncias específicas, e seletivamente permeáveis, que vai permitir a passagem de várias substâncias a depender da necessidade que ela tem. O que ela precisa, ela deixa entrar. O que ela não precisa, ela não deixa entrar ou ela expulsa para o meio externo. Comunicação celular. A célula ela se comunica através de receptores de membrana, tanto para avisar o sistema imune sobre alguma falha, tanto para se comunicar com a célula vizinha e para se comunicar com o meio externo. Então, essa comunicação celular, ela pode ocorrer através de transferência direta. Então, eu vou emitir sinais elétricos, químicos, a gente chama de quimiotaxia também, a conversa química entre as células e os organismos. Eu posso também ter receptores de membrana que se ligam a outros e assim possa haver essa troca, essa conversa.
Pode ser também uma comunicação local aí, através de substâncias que vão estar dispersas no meio extracelular. Uma comunicação a longa distância, que aí vai ser a quimiotaxia, através de sinais químicos que taxiam, que são transmitidos, né? Então, vai ser a combinação de sinais elétricos transportados por células nervosas e sinais químicos que serão transportados aí através do nosso sangue. Transporte através de membrana, a favor de um gradiente de concentração, ou seja, sem o gasto energético. Aí ocorre como a osmose, né? Sem gastar energia para que aconteça. Eu vou ter a plasmólise, que é a perca de água pela célula, e tenho a desplasmólise, que é o retorno da célula ao volume original. Tenho aí a tungescência, que é o aumento do volume celular, além do normal, por absorção de água. Então, a célula absorve uma alta quantidade de água e aumenta o seu volume. Para isso, a gente dá o nome de turgescência. Plasmoptise é a ruptura da célula pelo aumento ou pelo acúmulo de água. Então, eu tenho a plasmoptise, é uma ruptura, uma lise de célula, pelo aumento, né, pela tungescência, que é um aumento de água. E eu tenho também esse transporte contra um gradiente de concentração, que aí sim, se eu estou indo contra, eu vou ter um gasto energético. É a mesma coisa se a gente pensar assim, se eu estou numa corrente de água e eu vou a favor da corrente, se eu nado a favor da corrente, eu vou gastar menos energia. Se eu nado contra a corrente, eu vou gastar mais energia, né? Porque eu vou precisar suprir as necessidades musculares para que eu consiga ter aquela força empregada. Então, eu posso ir contra, né, o gradiente de concentração e gastar energia, ou eu posso ir a favor do gradiente de concentração e não gastar energia. No caso aqui, era a favor do gradiente, né, sem gasto energético, como é o caso da osmose. E aqui a gente vai ver com gasto energético, então é contra o gradiente de concentração. Eu tenho aí transporte de massas ou blocos, como é o caso da endocitose. Na endocitose eu tenho englobamento, que pode ser através de fagocitose ou de pinocitose. Se é através de pinocitose, é onde a célula engloba partículas líquidas. Já a fagocitose é onde a célula engloba partículas sólidas, através da emissão de pseudópodes, que são como se fossem falsos bracinhos. É como se a gente pensasse numa gelequinha que acaba se espalhando, estica seus bracinhos e engloba aquilo que ela quer, né? Aquilo que ela precisa. Também é útil, né, para alimentação também de alguns organismos, como também é útil para nossa imunidade. Nossos macrófagos agem assim. Aqui eu tenho um exemplo de uma emissão de pseudópodes, que são falsos, né, membros, que vão aí formar, se projetar e englobar. A fagocitose é uma característica muito importante para o sistema imune, porque nossas células de defesa elas fagocitam, ou seja, elas comem, elas englobam partículas que possam causar algum mal, por exemplo, vírus, bactérias, ou pedaços de vírus e bactérias, ou parasitas. Então, elas englobam para que os grânulos e para que as substâncias químicas de dentro da célula consigam destruir essa substância, para que ela não fique livre no nosso organismo. Eu tenho aí a endocitose, que ela é mediada por receptores. Então, as macromoléculas se ligam a receptores da membrana da célula antes de entrar nessa célula. Aí a célula reconhece e permite ou não permite essa entrada. Então, a gente tem a adesão, que é quando elas se juntam,
A ingestão, que é quando essa célula vai englobar essa partícula e ela forma um vacúolo digestivo para fazer essa digestão, para que não ocorra risco para a célula. Aqui eu tenho a imagem ilustrando tudo isso. Eu tenho aqui uma célula de defesa que fagocitou uma bactéria, uma célula inimiga, né? A função o lisossomo é uma organela que ela é responsável pela digestão, lembram lá? Então, essa célula vai ter lisossomos que vão fazer essa digestão. Então, aqui é feito um vacúolo. Quando ela é englobada, ela entra nessa célula num vacúolo, ou seja, numa bolinha. Então, os lisossomos vão se aproximar dela, vão penetrar nessa bolinha, vão fazer a digestão e quando essa célula estiver segura de que essa partícula não representa mais risco ao nosso organismo, ela vai vir e vai liberar os fragmentos de célula inimiga. Aqui eu tenho receptores de membrana, onde acontecem as conversas, né, de célula a célula, do meio extra para intracelular. Aqui eu tenho o processo de fagocitose, muito utilizado para alimentação ou também gestão de partículas. Aqui eu tenho a fagocitose no caso e a mesma ação do lisossomo, né, porém vista de outra visão, como forma nutritiva, nutrientes que estão fora dessa célula e que ela precisa e ela deixa com que ela seleciona para que esses nutrientes possam entrar, ser digeridos e assim utilizados dentro do organismo. A gente vai ver isso aqui quando a gente estudar a respiração celular, onde partículas de glicose vão ser ingeridas, vão ser degradadas e assim a gente vai gerar ATPs e vai gerar outros compostos. Transporte através da membrana. Ainda dentre os transportes, né, a gente tem a exocitose, que aí é ao inverso, eu estou colocando para fora. Então, eu englobo, eu estou fagocitando, ou colocando para fora, eu estou fazendo uma exocitose, exo de excreção. É um processo inverso à endocitose. Então, endo é dentro, então eu estou trazendo para dentro e exo é fora. Eu estou excretando. Aqui é da pinocitose, né, que ela forma o vacúolo. Quando ele se enche de líquido, ela vai se fecha e forma a vesícula líquida. Aqui eu tenho receptores, então é uma endocitose mediada por receptores. Eles vão se ligar e só vão poder entrar depois que o reconhecimento é feito através dos receptores. E aqui eu tenho uma fagocitose, né? Aqui a formação do fagossomo, que é o vacúolozinho. Citoplasma ou citosol. Eu vou ter aí o citoplasma, é um espaço, né, intracelular, ou seja, é uma solução dentro dessa célula onde vai estar disperso aí meu núcleo, minhas organelas. Ele tem uma consistência de gel, onde vai estar mergulhados os componentes dessa célula, né? Moléculas e organelas, componentes químicos dessa célula, ATPs, vão estar todos dispersos nesse citoplasma. Ele é composto aí de 80% de água, íons, sais e moléculas grandes, como proteínas, carboidratos e RNA. Eu tenho aí a matriz citoplasmática, onde o hialoplasma ou matriz citoplasmática é a parte celular formada por uma solução coloidal composta por água, sais e moléculas orgânicas simples e compostas. Então, nele vão ocorrer reações químicas, as organelas vão estar dispersas, acomodadas. Vai fazer parte da morfologia dessa célula e confere movimentos ameboides para algumas células, de locomoção, de captura. Eu vou ter aí
a porção interna e a porção periférica desse aloplasma. Na porção interna eu chamo de plasma-sol e na porção periférica do aloplasma eu chamo de plasma-gel. Eu tenho entre os constituintes dessa célula também o citoesqueleto, que é uma estrutura de microtúbulos que formam o esqueleto dessa célula. Esses microtúbulos são formados por proteínas chamadas de tubulinas, que vão dar forma, característica estrutural e resistência a essa célula. Temos o núcleo, que é o centro controlador da célula, então é o cérebro dessa célula, com mais de 100 mil tipos aí diferentes de genes em cada célula, os quais são constituídos por moléculas de ácido desoxirribonucleico, o DNA, que por sua vez e por nucleotídeos. Os DNAs são formados por nucleotídeos. Então, o núcleo tem sua composição, em sua composição ele vai ter a membrana nuclear, também conhecida como carioteca. Eu tenho o nucleolo, tenho o nucleoplasma, tenho a cromatina, os cromossomos e os poros comunicantes. Aqui a gente tem a imagem ilustrando tudo isso. O núcleo ele contém nossa informação genética, que é passada para todas as novas células que nosso corpo desenvolver, e é assim que a gente passa a informação genética, perpetuando a espécie também. Ela é delimitada por uma membrana nuclear, a carioteca, daí vai partir também a informação do RNA mensageiro do núcleo, parte o RNA mensageiro, que faz a síntese proteica. Coordena e participa também das atividades de divisão celular. A carioteca ou membrana celular é uma membrana lipoproteica que envolve o núcleo, separando ele do citoplasma. Tem muitos poros através do qual ocorrem as trocas, de macromoléculas entre o núcleo e o citoplasma. O nucleolo é uma região constituída por um tipo de RNA chamado de ribossômico. Então, é o RNA-R, que é o ribossomal ou ribossômico, que vai estar associado à síntese proteica. No nucleolo que ocorre a síntese de ribossomos, que posteriormente são exportados por citoplasma, por citosol. No nucleoplasma eu tenho um líquido onde estão imersos o nucleolo, a cromatina e os produtos resultantes da atividade nuclear, como no caso o RNA e proteínas. A cromatina é um conjunto de longos filamentos de DNA associados aos cromossomos presentes no núcleo da célula que não se encontram em divisão celular. A função deles é conservar e transmitir a informação genética hereditária codificada no nosso DNA. Os cromossomos são estruturas portadoras de nossa informação genética. Então, essa é mais uma aulinha preparatória para nossas próximas aulas aí de respiração e fermentação celular. Muito obrigada pela presença de todos e um ótimo estudo.